Olá, pessoal, tudo bem? Você está aqui no nosso Cena Legislativa, seu programa semanal de discussões que realmente importa na arena parlamentar. E hoje nós vamos falar sobre uma discussão, um tema fundamental, uma discussão que faz parte da agenda pública, que suscita aí uma série de atividades, seminários, que já fez e faz parte dos debates parlamentares, que é o racismo, né? Estava conversando aqui com o Marti e com a tia Francisca um pouquinho antes da gente iniciar a gravação, que deveria ser tema permanente de escolas, parlamentos, não apenas no mês de novembro, né, Marti? Deveria se estender por todo o ano, que é um tema de formação, de cidadania, de democracia. E quero aproveitar para agradecer as minhas convidadas, minhas ilustres convidadas, tia Francisca. É uma honra. Vereadora da Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigado, tia Francisca, por fazer parte, por contribuir com essa discussão. Marti, advogada, professora, minha colega professora em outras trilhas da vida, né? Agora na Secretaria de Igualdade Racial. Obrigado, Marti. Nós é que agradecemos a oportunidade de debater um tema que é tão importante. Perfeito. Como você mesmo já disse. Né? Perfeito, obrigado às duas. E aí eu vou começar, como eu faço sempre, com uma provocação. O Ceará, quando a gente fala sobre o racismo, de uma forma geral, tem toda a realidade histórica, estrutural, cultural do Brasil, mas o Ceará tem uma particularidade. Se fala muito, se convencionou a dizer que no Ceará nós não tivemos uma experiência de escravatura como a gente teve na Bahia, em Pernambuco, e devido a isso a gente não teria no Ceará uma experiência de um racismo estrutural. Isso é verdade? Como é que vocês percebem isso? Não, não é verdade, em absoluto. O Ceará, em particular, mas esse processo de negação, ele é próprio do Brasil, né? De como se construiu uma sociedade negando no primeiro momento, a gravidade do período escravocrata, né? E depois negando a própria existência das pessoas negras. Uma negação com várias dimensões. Aqui no Ceará era negação mesmo. Não existiu, não tivemos escravismo aqui, e, portanto, não temos também negros, né? Umas explicações históricas que não se sustentam. Porque o Ceará era parte do território brasileiro. Então, as relações que se davam aqui se assemelhavam às relações que se davam no resto do Brasil. Inclusive as relações de produção, né? Podíamos não ter aqui uma cultura da cana-do-açúcar muito presente, mas tivemos uma cultura da mineração muito forte, como tivemos lá em Minas Gerais, mas tivemos a cultura do algodão. Mas a gente tem que pensar que, durante muito tempo, até 1888, todo o trabalho ele era executado por pessoas escravizadas. Então, aqui cozinhava-se, aqui costurava-se, aqui construíam-se casas, criavam-se gado, fazia o manejo da agricultura, da pecuária, e tudo isso era realizado pelas mãos de escravos. E outra coisa, uma particularidade do Ceará, que talvez agrave o protagonismo cearense em relação à escravidão. O Ceará era porto. Aqui era porto de chegada. Então, era um porto importante. Aqui chegavam os navios negreiros. Tanto é que o nosso herói, Dragão do Mar, ele protagonizou com seus companheiros de época uma greve de marinheiros que se recusavam a atracar navio negreiro aqui, num impulso, numa luta libertária, né? Então, nós tínhamos, se a gente for pesquisar os jornais da época, né, da escravidão, tinha anúncios em busca de escravos fugidos. Então, tinha escravos, sim. Agora, a negação da existência de negro, isso é uma característica do nosso racismo brasileiro, estruturado na negação. Inclusive,
essa negação ela é própria de um momento histórico da pós-abolição. A negação da gravidade. Primeiro era a negação da humanidade dos escravizados, porque uma sociedade pautada, querida, tia Francisca, numa religiosidade que se orientava pela caridade, não era crível que ela se mantivesse legítima num processo de escravização, que é um processo de violação do corpo, da alma, da condição humana. Então, negava-se a humanidade. Os escravos eram objetos de compra e venda, coisas. Então, a primeira grande negação pela qual nós passamos foi da nossa humanidade. E eu digo nossa porque hoje a gente faz muito uma reflexão da ancestralidade, não numa perspectiva mística, mas numa perspectiva histórica. Então, nós que estamos aqui somos sequência dos que estiveram lá. Mas somos uma sequência noutras pessoas, noutra época, noutros corpos, noutras mentalidades, mas a gente ainda está aqui presente em quê? Na convivência com o racismo. Inclusive dessa negação. Aqui no Ceará não tem negro. E a gente vá no terminal, vá no posto de saúde, vá na Câmara de Vereadores. Olha aqui nossa vereadora, o exemplo de que aqui nós estamos, né? Então, onde a gente vai encontrar pessoas negras. Agora, vamos encontrar também uma sociedade muito marcada pelo processo de miscigenação, que foi uma das saídas para o embranquecimento da população negra. Nós tivemos um processo de mestiçagem direcionado como uma política pública daquela época, digamos assim, né? Mas no Ceará tem negro, nós temos afro-cearensidades, inclusive esse foi o nome do festival que a Secretaria da Igualdade Racial desenvolveu em parceria com a Secretaria da Cultura e com outros órgãos, os equipamentos da cultura, com vários municípios do estado do Ceará, com movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Durante todo o mês de novembro, nós juntamos todas as ações, várias ações, voltadas para a celebração do 20 de novembro e em memória de Zumbi dos Palmares, e nomeamos de Festival das Afro-Cearensidades, assim mesmo, no plural, para marcar que aqui tem, sim, uma relação com a África. E por que aqui foi Porto? Pela proximidade geográfica. Isso é tão óbvio, né? Isso é muito óbvio. Perfeito. Tia Francisca, como é que você vê essa negação que a gente acaba vendo no cotidiano, nas redes sociais, né? De você negar o racismo, de você negar essas experiências, essas ancestralidades, a identidade. Como é que você percebe isso? É fácil de perceber, né? E dizer para você que é uma honra estar aqui com a Martine, que maravilha, o professor está aqui com vocês. Eu me sinto honrada. Obrigada. E é muito lindo saber que a nossa pele nos honra dessa maneira. Sim. Eu fico muito feliz quando eu chego lá na Câmara, porque só tem eu realmente de negra. E se tem uma bandeira que eu levanto, é a minha bandeira, de ser negra, sim, mas de acreditar e ter a certeza que os negros hoje eles têm o seu espaço. Não foi fácil conquistar. Não foi fácil para a vereadora tia Francisca chegar na Câmara com 61 anos, né, 66 anos, chegar à Câmara de Fortaleza no primeiro mandato sem nunca ter sido nada, apenas trabalhar com social. E é uma das batalhas que realmente defende, é a área realmente da desigualdade. Dizer, Martino, que não existe, você mesmo acabou de falar, existe isso presente em todos os cantos, em todos os lugares, em toda a sociedade, em toda a comunidade. Existe até os próprios contra os próprios, realmente, eles têm essa desigualdade. E muita gente, às vezes, nós sabemos que, pela nossa pele, a gente deixa de conseguir alcançar determinadas funções, porque a sua cor impede de você chegar. Você tem que ser muito valente. Para você estar aqui hoje, você foi muito valente. Eu fui muito valente. As pessoas que acreditaram em mim também foram valentes. Nada contra o branco, até porque é uma pele que Deus colocou em cada um, sim, permitiu que cada um tivesse.
Mas a desigualdade da nossa pele é uma coisa que eu realmente luto, coloco emenda todos os anos, porque é uma coisa que eu acredito, que a nossa pele não nos faz pior e não faz melhor, mas faz igual. Quando a gente luta pela igualdade, a gente está dizendo, nós somos capazes. Sim. Aonde entrar um doutor branquinho, o pretinho também entra e faz o mesmo trabalho. Isso existe, eu tive uma vez, eu lembro, Martine, você falando ali, eu fui a um médico e tinha um médico, gente, um africanozinho, coisa mais linda da vida, porque é uma pele linda, e ninguém queria consultar com ele. Pessoas da cor da gente não queriam consultar com ele. Ele é médico, porque ele é médico. O que é que ele faz? Isso é uma coisa assim absurda que ainda existe. Não, essa história não existe mais, é mentira, não existe sim. Existe dentro do nosso Brasil, não sei os outros países, porque a gente não anda, eu realmente não ando, mas existe, a desigualdade existe. Em todos os locais que você anda, você não é bem-vindo. Isso eu tive na pele, mas a gente trabalha com criança. E dessas crianças, a gente leva ele até a formação, até a faculdade. E da faculdade, a gente leva ao primeiro emprego. E eu comecei a descobrir por que eu fazia as crianças ir, e vinha a nossa cor e os branquinhos ficavam. E eu comecei aquilo me inquietar. Por que essas crianças estão voltando? Porque, gente, negro é lindo. Às vezes a pele ela pode ser feia, mas o coração é lindo. O coração tem sangue, o coração chora. O coração luta para vencer, o coração realmente chora para chegar, ter uma oportunidade de crescer, de mostrar a sua capacidade. E eu comecei a descobrir. Aí eu disse, já sei o que eu vou fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui mesclar. Você vai mandar só essa cozinha e só essa cozinha. Meu amigo não deu outra. Então, eu não tinha escolha, eu comecei a absorver e comecei a descobrir quanto valor tinha aquelas peles. Que as pessoas elas não podem ser julgadas pela sua pele, mas pelo seu caráter, pela vontade, pelo crescimento. Eu costumo dizer para eles, não olhem onde vocês moram, não olhem a comunidade, não olhem a falta de oportunidade, mas olhem para frente. Porque quando Deus colocou 2 olhos na gente, Martinho, é para a gente entender que a gente tem que olhar em frente, não olhar para trás. Não olhar para o lado, olhar para o outro, meu pai é assim, minha mãe é assim. Não, você é diferente. Mas meu pai morreu assim, mas você não vai morrer assim. E hoje eu sou muito feliz por ter, hoje jovem formada, em todas as cores, fazendo faculdade, professores, em todas as áreas que você pode imaginar. Formada em tudo que você pode imaginar. Hoje eu sou uma mulher realizada e devo, e honro, e defendo a parte negra. E amo essa pele. E aí, nessa estratégia, tia Francisca, você falando da questão que acompanha as crianças no processo de formação, eu lembrei aqui da escola. E lembrei de uma fala da ministra Aniele Franco, né, no dia 20 de novembro, que me marcou bastante, porque eu não lembro, em outro momento, um ministro ter, naquele momento, Sim, eu não lembro de um acontecimento como esse, uma institucionalidade como essa. E ela lembrou, eu não recordo. E aí, ela tocou num ponto muito importante, que agora, em 2023, nós estamos celebrando os 20 anos da lei, né, que traz a questão do ensino, da cultura, da história afro-brasileira nas escolas. Isso. Que é fundamental. Se você não tem cultura, se você não tem história, dessa ancestralidade, dessa identidade, dessas experiências, você não vai conseguir alterar a estrutura do racismo numa perspectiva de médio e longo prazo, né? Você não, por quê? Porque a gente está falando de uma questão geracional. Sim. E à medida que a gente está falando de educação, isso vai se transformando. Então, eu quero saber de vocês, como é que vocês percebem essa lei no Ceará, tia Francisca, na perspectiva de Fortaleza também, como é que as escolas abraçam essa lei? Martins, existe de fato nas nossas escolas, que eu estou pensando a rede, né, principalmente as redes públicas de ensino do estado, do município, né? Nós somos referência em educação Ceará, as pesquisas, os dados, os índices mostram isso, mas com relação a essa discussão, nós podemos dizer que nós somos referência também, Martim? Não, na verdade, a resposta ela não pode ser em linha reta. Porque eu poderia dizer que sim, essa lei tem aplicabilidade nas escolas,
tem uma programação curricular para ela ser ensinada, mas, ao mesmo tempo, eu digo, não tem cumprimento da lei. Inclusive, a Lei 10.639. Por uma questão pedagógica, eu tenho adotado a denominação dessa lei, mas não pela numeração dela, porque eu acho que isso reduz ela em relação a um sistema jurídico maior, que é a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, LDB. Quando você fala LDB, LDB, a gente tem uma autoridade, a LDB é uma lei forte, imperativa. Então, a Lei 10.639, ela introduziu o artigo 26A, porque o artigo 26 já existia, e o A é um acréscimo legislativo que a lei recebeu. E ela realmente torna obrigatório o ensino da cultura e da história afro-brasileira. Ou seja, assim, vai trazer elementos da África, mas também trazer elementos de um período que africanos já estavam no Brasil e já contribuíram. Né? E a contribuição não foi pouca. Não foi pouca. Eu lhe digo com segurança. E com possibilidades reais de comprovação científica, que tudo que se produziu nesse país até 1888 foi retirado das mãos, dos braços, da inteligência, da criatividade, da inventividade dos negros africanos, porque faziam tudo. A escultura, a arquitetura colonial, que tanto nos referencia como patrimônio histórico, foi criação do trabalho escravo, né? A culinária, a gastronomia, o vestuário, tudo era produzido, né? A arte, a nossa arte sacra de um determinado período é muito marcante. Isso. Mãos de escravizados, né? Então, é preciso que se tenha na educação esse conhecimento, essa produção do conhecimento. Mas só a educação não dá resposta, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista com o nosso ministro Silvio de Almeida, que é um estudioso profundíssimo das relações étnico-raciais, e ele diz, a escola, assim como ela pode fazer o enfrentamento ao racismo, ela também produz racismo, ela reproduz o racismo. E ela vai reestruturando de forma que as relações dentro da escola elas são também mediadas pelo racismo. A lei, como é que ela se aplica? Ela se aplica no âmbito, na grade curricular. Né? Então, você vai aprender um pouco da história, um pouco da cultura afro-brasileira, como você aprende matemática, como você aprende linguagens, português, né? Ciências, biologia. Isso não é suficiente, porque nós estamos tratando de comportamentos. Nós estamos tratando de compreensão do outro. Então, eu não posso compreender o outro simplesmente entendendo as 4 operações, né, da matemática, como se conjugam os verbos. Isso é uma coisa mais relacional. E por isso que nós entendemos que essa lei ela nunca vai ser suficiente se ela ficar só no âmbito curricular. Ela tem que atravessar a escola desde o porteiro até a pessoa que serve a alimentação escolar. Né? Ela tem que passar pela gestão, ela tem que estar em quem cuida dos comportamentos na escola, de como as crianças se relacionam entre si, porque as crianças praticam racismo. Sim. E é por isso que hoje a gente diz que é preciso a gente atuar na primeira infância, porque as crianças sofrem racismo. Quem é negro sabe como sofria racismo na infância, certo? Eu sempre conto uma história, uma experiência pessoal minha. Eu tinha muito desejo de ser anjo da coroação. Então, eu entendia que se eu me comportasse bem, eu seria o anjo da coroação. E eu iria contra mim porque eu era uma danada. Eu era virada no pé de coentro. Mas eu fazia de tudo para ser comportada, porque eu sabia que no ano seguinte, em maio, eu poderia ser. Até que um dia uma senhora disse assim, você não pode ser anjo da coroação, porque não existe santo preto. Meu Deus. Não existe anjo negro. E eu entendi que os anjos negros só poderiam estar no inferno, né? Evidentemente. Então, é o seguinte, e essa experiência ela me marcou com uma compreensão de que ali demarcava uma diferença minha.
em várias dimensões, inclusive na divina, né? Então, as crianças sofrem racismo. Algumas sobrevivem. Eu acho que eu sobrevivi bem. Sou uma pessoa relativamente, né, com a saúde mental relativamente estável. Tudo é relativo, né, Martim? Tudo é relativo. Mas nós precisamos cuidar das crianças que sofrem e que praticam o racismo. Porque as crianças que sofrem o racismo, elas vão introjetar em si mesmo dores que talvez só na idade adulta elas resolvam, e se resolverem. Porque a negação da negritude ela acontece também na negação do autorreconhecimento. Às vezes a gente encontra pessoas que têm o fenótipo, né, tem as características negroides, mas não quer pensar, não quer tratar, não quer aceitar essa condição. Voltando novamente ao ministro, porque ele realmente inspira bastante, e eu, por experiência própria, comprovo a tese dele, que as pessoas negras nascem 2 vezes. Nasce quando nasce e nasce quando se reconhecem negras. É outro nascimento, quando você se reconhece negra, se afirmando, e vira uma chave existencial. Você dá uma virada de chave, que ali não volta nunca mais. Não volta nunca mais. A questão é você dar a virada de chave. Então, como é que a escola produz essa possibilidade nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, sem ser apenas no mecanismo curricular? Aí precisa que nós tenhamos professoras, professores, gestores escolares, comunidade escolar como um todo, que tenham sido tocados por esse sentimento, né? E que não é fácil. Nós vamos encontrar professores, gestores escolares que praticam racismo, sabe? Que fala do cabelo das meninas, esse cabelo parece uma moita, é um pichain, né? Que diz de forma indireta e diz de forma simbólica quando a criança negra ela é colocada lá no fundo da sala, caladinha, não tem atenção, que tem a criança branca, bonita, porque a beleza é muito ligada à pele branca, né? Então, o desprezo moral também. Então, eu estou falando isso, não é uma tese, é como acontece. Sim. As crianças negras elas podem apresentar dificuldade no aprendizado, sendo inteligentes, porque estão lá na posição da desatenção, da negligência. Quem negligencia são as professorinhas mais gentis do mundo. Aí, o problema da evasão escolar também, em maior parte para a juventude negra. Então, nós temos que ler esses sinais da sociedade e dizer que o racismo não é só uma questão do conhecimento. A gente precisa conhecer a nossa história, saber que foi um tráfico de pessoas que durou 3 séculos, a escravidão durou quase 4 séculos, certo? E que o processo da construção social e econômica do nosso país foi de exclusão dessas pessoas, foi de forçar essas pessoas para as margens, né? De todas as formas, do conhecimento, da escola, do trabalho bom, seguro, protegido, das condições morais, porque eu só vou, estou falando muito, a questão também que o racismo ele atravessa de uma forma da negação da condição ética e moral da população negra. Então, a suspeição que recai sobre as pessoas negras como pessoas capazes de cometer crimes, né? É por isso que nós vamos ter, até hoje, uma filtragem racial, muitas vezes, da abordagem policial, ou uma filtragem racial de qualquer cidadão ou de qualquer cidadã comum que já enxerga na pessoa negra um risco, né? Isso. Um risco patrimonial, um risco moral, enfim. Isso tudo é o racismo. E a escola ela pode contribuir muito. Perfeito. Ela pode contribuir, mas é numa outra dimensão, não é só no currículo.
Sim. Precisamos ter letramento racial para educadores e educadoras e ter convencimento intelectual de que o racismo é uma coisa muito ruim, né? Perfeito. Tia Francisca, a nossa rede municipal de Fortaleza, como é que essa discussão chega, ela acontece? Como é que você vê isso no ensino? A gente sabe que a rede municipal de Fortaleza é uma das maiores do país. Sim. Né? Então, a gente pode dizer que essa discussão realmente ela é abraçada, por exemplo, pela Secretaria Municipal de Educação, né? Porque não pode ser somente uma política de governo federal, né? Eu acredito que ela só se efetiva de fato se ela for federativa, né? Se ela tiver união, estados e municípios. Como acontece, como é que a sua percepção desse debate na rede municipal de Fortaleza? Bom, trazendo assim um pouco, até que a Martine falou aí, né? Questão do negro, quando ele apresenta, ele realmente representa como violento. E muitas vezes é doce como mel. Então, tem essa questão da agressividade, logo quando as pessoas te deslocam, com a questão da agressão. Falando como política, na nossa casa, Câmara de Vereadores, lá a gente debate muito a questão do direito, a desigualdade, que existe. Existe uma turma lá que realmente debate, bate forte. E nós sempre estamos juntas, reunidas, e visitamos escolas públicas, visitamos realmente diretores para saber, fazemos uma parte de fiscalização. E a gente realmente não percebe, assim, a olho, você não chega numa escola para perceber que há essa desigualdade, que há essa questão. Porque a criança ela consegue interagir com os outros. Mas a própria criança, às vezes, ele marca. A própria criança, ele já marca, como o Martim falou. A própria criança, às vezes, nem chega no professor, ou se chega, a gente não percebe. Porque quando a gente chega, a gente é muito acolhido, as crianças muito bem tratadas, né? Assim, Martim? Então, se há essa concepção, eu não acredito que aconteça, mas existe nas escolas, a gente realmente não consegue uma visita muito rápida. Dentro da Câmara se debate demais a desigualdade, o direito da criança, o direito do idoso, né? Por que não das pessoas que se decidiram um dia ter uma opção por algum outro sexo, a gente também discute isso. É um direito que tem que ser respeitado a cada um. E eu sou realmente uma pessoa que brigo por isso. Trazendo um pouquinho da escola, como eu trabalho com escola desde os 17 anos, tem uma escola hoje, nós trabalhamos hoje com mais de 6 mil crianças, muito mais que uma rede pública, né? Tanto aqui como no interior. Eu convido a visitar o nosso projeto, que fica no Parque São José. A gente já começa com a criança pequenininha na creche. Então, a gente tem 3 creches lá e a gente já começa com cabelinho. E a gente já começa a dizer que cabelo lindo, cacheado. E as crianças já começam a respeitar. Ela começa a dizer, por que o meu não é assim, tia? Porque o seu cabelinho é igual um macarrãozinho, esticadinho. Olha como dela é linda, olha isso, isso. Então, quando o nosso jovem chega na idade de 7, 8, 9 anos, que ele está querendo se descobrir, a gente já fez vários acampamentos e levamos lá para a Redenção. E lá a gente começa a contar o que é a história da sua pele. Mas que os brancos também faziam muita maldade com os pretos. E a gente precisa fazer com que eles sintam a igualdade um do outro. Nunca maltratar o coleguinha, porque ele tem uma pelezinha escurinha, e eu pergunto para eles, quem gosta aqui de feijoada? Eu, tia. Então, se a gente gosta de feijoada, a gente também gosta do coleguinha. Coisa deliciosa, uma feijoada, né? Então, a gente também tem que gostar da coleguinha, porque se vocês for gostar só de coisa branca, vai comer só arroz, vai dar anemia e vai ficar fraca. E aí você começa a comer, né? As histórias que as professoras conseguem, né, Martim, contando. Isso. E aí você come uma feijoada deliciosa, fica forte, robusto. Não só quem é branquinho, como também quem tem a pelezinha colorida que Deus deixou. Então, a gente trabalha muito essa questão da igualdade da criança, dos jovens, e no nosso projeto é cheio. Você chegando lá, você vê na creche, tem uns os olhos tão azul, mas você vê todos juntinho, você vê dormindo, pegando na mãozinha um do outro, você não vê, você é assim, você é fedorento, você é não sei o quê. A gente procura trabalhar muito isso. É a melhor escola, mas é o melhor local de uma negra que trabalha a favor do negro. Perfeito. Esse é um tema, sim, inesgotável, né? A gente poderia passar aqui horas traçando políticas, experiências, vivências, né?
E, claro, com duas convidadas que vivem, que conhecem, Isso. que experienciam, né, toda essa realidade, então atuam, né, nessa discussão na Câmara Municipal, no governo do Estado. Então, mas o nosso tempo é curto, então quero agradecer. E eu acredito que quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, toma um programa como esse como um ponto de reflexão, para pensar mais, né? A gente instiga, a gente provoca, a gente coloca aquela ideiazinha, vamos pensar de novo, vamos Sim. trazer esse debate, vamos levar isso para minha escola, vamos levar essa discussão para o meu trabalho, para o meu condomínio. Então, eu acho que a ideia basicamente é essa. Então, quero agradecer novamente a participação de vocês, as contribuições de vocês. Convido a quem está nos assistindo a acompanhar a trajetória dessas duas mulheres espetaculares, duas mulheres negras, que têm uma trajetória de superação, de vivência e de contribuição, né? Marti e Tia Francisca, em cada um no seu espaço, na sua institucionalidade. São pessoas que fazem parte desse debate, dessa discussão. Tem disponibilidade, eu acho que quem está nos assistindo já deve ter visto, ouvido, lido as discussões, a presença da Tia Francisca na tribuna, nas comissões. Marti também está nos fóruns, nas universidades e nos movimentos e na imprensa. Eu acredito que essa é a estratégia, a gente atuar nas mais diferentes frentes. Né? E quando você atua nas mais diferentes frentes, você assume o compromisso. Então, obrigado pela participação. Marti, por favor. Eu agradeço a oportunidade, porque, como eu disse no início, esse é um debate muito importante. E eu quero deixar assim, já que me despedindo, uma reflexão que eu acho que é indispensável. A compreensão da existência do racismo, a compreensão de que precisamos combater o racismo, precisamos construir novas formas de relações sociais a partir da questão racial. Não é um problema de exclusividade das pessoas negras. Esse é um problema da sociedade. Perfeito. Então, as pessoas brancas, as pessoas que não são negras, pertencentes a qualquer outra autoidentificação racial, também precisam assumir o compromisso de reconhecer que esse racismo existe e que é preciso criar comportamentos diferentes, no âmbito público e no âmbito privado. No público, a gente cuida a partir das políticas públicas, mas no privado é o interrelacional, né? De como eu vejo a outra pessoa. Então, não existe racismo reverso. O racismo ele é mediado por uma questão de poder, é uma hierarquia racial. Isso. Nós temos uma hierarquia racial. E a gente diz para as pessoas brancas, venham conosco. Você não vai sentir na pele o racismo, você não vai... E também questiono a reserva do lugar de fala. Toda pessoa tem lugar de fala para se colocar contra o racismo. Toda pessoa tem lugar de fala para se colocar contra a violência sobre as mulheres. Isso. Toda pessoa, mesmo hétero, cis, tem lugar de fala para se colocar contra a violência que atinge as pessoas LGBT. Então, nós temos lugar de fala para falar contra as injustiças sociais. Né? Então, você, como homem branco, tem todo lugar de fala. Perfeito. E tanto tem e exerce que nos chamou aqui para esse debate. Muito obrigada. Com toda honra e alegria. Tia Francisca. Também me despedindo aqui, como a Martine, professor, muito obrigada por essa oportunidade. Mas a Martine veio agora aqui na minha cabeça, na minha mente, uma coisa linda. Eu acredito que já tem muitos brancos trabalhando sobre isso. Acredito que não existe mais tanta gente assim com tanto racismo. Porque eu já vi homens bem pretinho, africano, casado com uma loura dos olhos azul lindo. Então, isso, para mim, acabou. Porque no momento que uma pessoa branca, seja homem ou mulher, tem o seu companheiro, a sua companheira, branquinho, ou seja, pretinho, não existe racismo, existe o amor, existe o carinho, né? Existe o apego. E é isso que as pessoas precisam ter, esquecer essa questão da pele, se amar mais, se respeitar mais. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus possa estar abençoando, derramando sua graça, sua paz na vida de cada um que aqui está, na sua vida, da Martine,
nas caminhadas, que não é fácil, mas hoje nós saímos daqui muito alegre, sabendo que depois dessa mensagem, até quem pensava alguma coisa em relação à pele vai mudar, vai abraçar nesse Natal, vai dar um beijo, vai trocar um presente, porque a pele ela não sai do lugar para pegar ninguém, ao contrário, ela fortalece a branca, porque o branco tem medo de doença, e o negro vai para o sol, então isso fortalece um, fortalece o outro. Eu acho isso muito lindo. Amo a minha pele, amo a minha cor, amo meu cabelo, meus filhos, meu marido, meus amigos, minhas crianças, minha família, e, por que não, o Brasil. Amo tanto os brancos como os pretos, porque todos são filhos de Deus. Para mim, não tem desigualdade social. Perfeito. Depois dessa mensagem otimista para cima, sincera, direta e de coração da tia Francisca, nos despedimos desse programa mais que especial do Cena Legislativa, aguardando você no próximo episódio do nosso Cena Legislativa, o seu programa semanal de discussões do que realmente importa na arena parlamentar. Muito obrigado, gente. Até a próxima.